Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não matarás, também ordenou, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porque matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos baixar nossa cabeça, meus irmãos, e orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, neste momento pedimos que o Senhor nos ilumine, nos faça compreender e entender a sua palavra, Senhor, com profundidade, com fidelidade, e seja aplicado, ó Pai, em nossos corações, e que reflita, ó Pai, que isso transborde, Senhor, em prática, que possamos praticar o nosso cristianismo, aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vamos pleitear o emprego, nós preenchemos um currículo e as empresas esperam de nós ali boas qualidades. E então nós colocamos as nossas melhores qualidades ali, os cursos que nós fizemos, qual idioma que nós falamos ou entendemos alguma coisa, qual a nossa experiência em tal área. E esses são os quesitos que também as empresas, os patrões requerem de nós. E eles vão nos contratar, eles vão esperar e aguardar que tenhamos essas e boas qualidades. E assim, a nossa vida diária. Também quando procuramos alguém para namorar ou para casar, ou os pais, principalmente os pais, eles também olham os quesitos. Qual escolaridade, trabalho ou não, se é pé de chinelo nem pensar, e coisas parecidas desse tipo. Agora, vamos pensar do lado espiritual. Deus. Como Deus nos escolhe? Qual é a forma, quais são os critérios, quais as qualidades que Deus olha em nós? O que Deus vê em nós? Quais as qualidades que Ele escolheu em nós? E nós, como filhos de Deus, aqui na igreja representada por Deus, qual é o critério da igreja escolher os seus membros? Que tipo de pessoa nós trataríamos bem ou nem tão bem aqui dentro da igreja? Que tipo de pessoa entraria e nós trataríamos ela do mesmo jeito, da mesma qualidade do que outros tipos de pessoas? Quais são os critérios que nós usaríamos? E é baseado nisso que Tiago
escreve a sua carta. A igreja de Tiago, as igrejas pela qual ele escreveu, as igrejas da Ásia, as igrejas da dispersão, judeus convertidos, além de serem perseguidos pelos romanos, além de serem perseguidos pelos próprios judeus, e terem vários tipos de provações e lutas, dificuldades, aquela igreja no primeiro século, foi um momento bastante difícil, de muitas perseguições de todos os lados, muitas dificuldades, muitas mortes. Mas além de tudo isso, aquela igreja ainda tinha uma questão, além da sua imaturidade, que nós já vimos no capítulo 1, de não praticar aquilo que conheciam, a palavra de Deus, e haviam as provações, eles não sabiam lidar com isso. Mas além de tudo isso, ela ainda tinha problemas internos. Era uma igreja que fazia acepção de pessoas. Então Tiago vai escrever para tratar esse problema que estava acontecendo naquela igreja ali do primeiro século. Portanto, meus irmãos, aquela igreja deveria praticar o seu cristianismo. Pratique o seu cristianismo e não faça acepção de pessoas. Então, Tiago vai escrever aqui nos 4 primeiros capítulos para que aqueles irmãos, aquela igreja, praticassem aquilo que elas são. Eles eram cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, então eles deveriam agir como tal. Como mestres deles agiram, não fazendo acepção de pessoas, não evitando, aliás, o favoritismo. Portanto, em primeiro lugar, Tiago diz aqui para nós, evitemos o favoritismo. Meu irmão, evite o favoritismo. Favorecer uns a mais que o outro, ou desfavorecer de acordo com a sua posição. Então ele escreve aqui nos primeiros versículos, diz assim, meus irmãos, essa forma carinhosa e paterna que Tiago sempre dizia à sua igreja. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, chama-os de irmão, porque são irmãos da própria igreja, mas eles que tinham fé, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eram pessoas que tinham fé em Jesus, eram pessoas cristãs, eram pessoas convertidas, era a igreja, pessoas ali salvas pelo Senhor Jesus, tinham fé no Senhor, e portanto essas pessoas estavam agindo contrário ao que elas eram. Aquela igreja estava contrastando a sua própria jeito, a sua própria maneira, a sua própria existência, o seu próprio jeito de ser. Aquela igreja que cria que era serva do Senhor Jesus Cristo, não podia agir contrário ao Senhor Jesus. Portanto, eles que tinham fé, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, ainda ele coloca aqui, num aposto, entre vírgula aqui, Senhor da glória, ou seja, o Senhor Jesus, ele é o Senhor de toda a glória. O Senhor Jesus é o Senhor, é o próprio Deus que desceu à terra. É o próprio Deus cheio de glória, cheio de honra, cheio de louvor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é dono de todo o ouro, toda a prata, aquele que é dono do universo, e tudo tem sob o seu comando, os exércitos dos céus, os exércitos da terra, e todas as riquezas inimagináveis. Esse é o Senhor da glória, ele não faz acepção de pessoas. Quando Jesus veio à terra, ele veio em forma humilde, numa manjedoura, desceu pobre, e as pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo eram pessoas das piores qualidades, e isso chegava a escandalizar os fariseus, os religiosos da época. Eram prostitutas que estavam ao redor de Jesus, eram ladrões, como foi Zaqueu, como foi Maria Madalena, a prostituta, como foram muitos publicanos, muitas pessoas de má índole, pessoas más, pessoas que haviam se convertido para o cristianismo, eram desse tipo de pessoas, que eram recriminadas, os pobres, os aleijados, os mendigos, as piores pessoas, aquelas menos vistas pela sociedade, eram essas que seguiam Jesus, e Jesus acalentava aquelas pessoas, e Jesus abraçava aquelas pessoas, Jesus perdoava aquelas pessoas, Jesus amava aquelas pessoas, deu a vida por aquelas pessoas. E então a igreja, que era serva de Jesus, seguidora de Jesus, tinha fé em Jesus, o Senhor da glória, estava agindo de forma contrária, estava fazendo acepção de pessoas. Estava escolhendo as pessoas, tratando melhor ou pior de acordo com a sua classe social, a sua profissão, o seu grau de escolaridade, a sua função, o seu destaque, o seu dom, o seu talento, as suas roupas. E assim, é assim que faz o mundo. Você entra em um shopping center, principalmente se for de classe média alta ou de classe alta, se você tiver com a roupa mais ou menos, os seguranças já vão te seguir. Já vão pensar que você está roubando ou fazendo alguma coisa. Isso, geralmente, isso é muito comum.
Ou talvez você, dependendo do tipo de traje que você estiver, você entra numa loja, os vendedores não vão te dar muita atenção. Ou num banco, ou coisa parecida. As pessoas não vão te dar tanta atenção, porque imagina que você talvez não tenha tantos recursos para isso. Entrar numa loja de carro, automóvel, moto, ou qualquer outra coisa, não vai dar tanta atenção. A pessoa chega lá muito bem trajada, terno e gravata, e uma pessoa chega lá de camiseta suja ou coisa parecida. Você vai notar isso de maneira clara e evidente, que vai ter uma grande diferença no tratamento. Faça você mesmo o teste, vai com tipos de roupas diferentes, no mesmo local, você vai ver o tanto que tratam. O grande lema, né? O mundo trata melhor quem se veste bem. Mas isso acontecia lá no mundo, isso acontece hoje, isso acontecia lá no tempo de Jesus, isso acontece hoje, mas isso é no mundo, não naquelas pessoas que têm fé em Jesus, não na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque somos seguidores, somos servos de Jesus, então nós temos que agir como Jesus, não agir como o mundo, fazendo acepção de pessoas. Então Tiago, para ilustrar melhor essa situação, ele vai contar uma ilustração, algo que poderia ter acontecido naquela igreja, ele ia supor que acontecesse alguma coisa daquele tipo naquela igreja. Talvez, provavelmente, já tenha até acontecido algo parecido. E aqui ele vai contar como uma ilustração, supondo que alguém dois tipos de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, entrassem na igreja, na comunidade onde eles estavam, e qual seria o tratamento diferente para aquele tipo de pessoa. Ele diz no versículo 2 aqui, Tiago: se porventura, olha, ele está imaginando, entrar em vossa sinagoga, a reunião onde eles reuniam, eram judeus convertidos, né? Então era lugar de reunião. Algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserem: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ou seja, ele está contando uma ilustração, supondo que imaginasse que entrasse alguém na igreja. Então estava tendo culto ali na sinagoga, e de repente entrasse um cidadão de roupas de luxo. Aqui diz que eram roupas finas, ou roupas de luxo. Na verdade, era como se o original traz roupas brilhantes. Eram roupas das melhores qualidades, as mais ricas. E na antiguidade, roupa era um grande destaque da pessoa. Roupa eram coisas caríssimas. Então, as pessoas, para terem boas roupas, ele teria que ter uma classe social muito grande. Então, se ele tivesse roupa além do normal, roupas brilhantes, ou seja, roupas finas, roupas de luxo, então é uma demonstração que ele era realmente muito rico. Ele estava ali ostentando riqueza, estava mostrando ali a opulência, mostrando todo o poder que ele tinha. Então entrasse alguém com anéis de brilhantes, anéis de ouro no dedo, entrasse com roupas luxuosas, roupas finas, caríssimas, e de repente, ao mesmo tempo também, logo depois, entrasse um pobre com roupas sujas, roupas surradas, roupas simples, entrasse os dois. E então, Tiago aqui diz que então colocasse o rico no lugar melhor. Não, assenta-te aqui, próximo, aqui na frente do pastor. Vejam, as pessoas de terno estão aqui bem na frente, muito bem localizados. E sente no lugar mais próximo aqui, um lugar mais confortável. Então chegasse o pobre, não, você pode sentar lá no fundo, não tem problema, pode ficar aí no fundo. Ou então senta aqui, ó, sobrou um espaço aqui no chão, pode sentar aqui. Então, ou seja, tratou com deferência, não tratou com desigualdade, tratou melhor aquele que tem mais recursos e tratou pior, com indiferença, aquele que tem menos recursos. Essa é a situação. Então ele diz aqui no versículo 4: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, se acontecesse aquilo, como talvez provavelmente teria acontecido, e tratasse daquela forma, eles estavam sendo juízes daquelas pessoas. E a Bíblia diz que juiz é só Deus que pode julgar. Mas eles estavam sendo juízes com perversos pensamentos, ou seja, com pensamentos errados. Estavam julgando de forma errada, de forma mundana. Estavam julgando as pessoas pelas aparências,
pela condição financeira da pessoa. Estava tratando melhor aquele que tinha o rico e tratando pior, de maneira inferior, com menosprezo, o pobre. Estava desonrando o pobre apenas pela questão. O único julgamento que eles tinham era pela condição financeira. Estavam tratando melhor o rico e tratando pior o pobre apenas pela condição financeira. E isso são pensamentos perversos. Isso é um juízo errado, maligno, mundano, fazer esse tipo de julgamento. Quem somos nós para julgar ou tratar pessoas diferentes? Ou seja, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que não faz acepção de pessoas. Nós lemos aqui lá em 1 Coríntios, o próprio Paulo dizendo: irmãos, reparai vós, pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, ou seja, que foram convertidos entre os cristãos, nem muitos eram tão sábios, tinham cursos universitários, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. A Bíblia deixa muito claro, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós lemos lá vários dos salmos, em Zacarias, em Amós, vários textos, lugares em Amós, em Isaías, a maioria dos profetas vão mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele sempre dizendo ao povo, e Ele sempre julgando e castigando o povo quando o povo tratava mal aqueles que tinham necessidades, deixavam de suprir as necessidades dos pobres, deixavam de assistir as viúvas, os fracos, os indefesos, os órfãos. Então Deus os condenava, para que eles fizessem aquilo. Nós não devemos, irmãos, fazer acepção de pessoas. Evite o favoritismo. Essa é uma lição muito clara, muito evidente aqui que Tiago deixa para nós. E infelizmente o mundanismo entra na igreja e nós deixamos de praticar aquilo que nós sabemos, que é ajudar o pobre, ajudar o necessitado, aquele que necessita, o nosso irmão. Nós fazendo indiferença, ou então tratando melhor aqueles que são de posição maior. Talvez você esteja pensando: não, mas a gente não faz isso. Nossa igreja, nós tratamos igual a todo mundo, as pessoas entram, saem, vêm, e nós não tratamos. Quanto à questão financeira, isso talvez seja verdade em muitas igrejas, algumas outras não. Mas é uma questão que nós fazemos certo tipo de acepção de pessoas, não com a classe social, mas com o tipo, principalmente as igrejas fazem, com o tipo moral, ou aparentemente moral das pessoas. Eu quero que os irmãos imaginem se por acaso, se porventura, nós estivéssemos aqui reunidos em culto, e de repente entrasse uma pessoa na igreja e quisesse fazer parte do nosso meio, um homossexual, e sentasse ali atrás, bem do lado dos adolescentes. E qual seria a nossa reação? Algumas risadinhas? Alguma coisa estranha? Ou então entrasse uma prostituta, vestida a caráter, e entrasse e sentasse bem aqui perto, bem na frente. Qual seria a nossa reação? Ou um mendigo? Alguns correriam, né? Cadê a Amanda? Mas, meus irmãos, essa é a reação. Talvez entrasse um hippie, e o hippie sentasse aqui no banco, com aquele cabelão grande, todo sujo, e ali você visse, a irmã visse que tinha alguns piolhos que iam cair no banco, ia correndo, talvez alguns saíssem correndo ali, com medo. E qual a receptividade que nós teríamos com essa pessoa? É muito fácil imaginar, mas na hora da prática é muito difícil. É muito difícil, e por mais que nós imaginemos que nós trataremos com deferência qualquer tipo de pessoa, trataremos igual as pessoas, mas quando chega uma situação dessa, uma situação extrema que nós não somos acostumados, qual seria a nossa reação? Como nós trataríamos? Será que nós trataríamos bem essa pessoa? Será que nós faríamos uma rodinha para conversar com ela depois do culto? Será que nós trocaríamos ali telefone, endereço e trataríamos bem, visitássemos essa pessoa e tentássemos ganhá-la para Cristo? Qual seria a nossa reação diante disso? Meus irmãos,
Evite o favoritismo. Pratique o seu cristianismo, não faça acepção de pessoas. Este é o primeiro recado aqui que Tiago nos dá. Nos versículos 5 a 7, ele vai dizer outra coisa para nós praticarmos o nosso cristianismo, não fazendo acepção de pessoas. Ele diz aqui em segundo lugar, para que sejamos ricos em fé. Meu irmão, minha irmã, seja rico em fé. Ele vai falar aqui, voltar novamente a falar na classe social, na questão financeira que tanto nos incomoda. Diz lá o versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos. Novamente, de forma carinhosa, ele chama para atenção, para ouvirem ele. Sempre como um bom pastor, um bom pai, ele chama meus amados irmãos. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não sois os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, está dizendo aqui que nós não deveremos ser pobres, nesse sentido, ser ricos na fé, porque na verdade essas pessoas pobres, essa a quem aquela igreja estava desfavorecendo, estava menosprezando, tratando de forma inferior, eles eram, na verdade, eram pobres financeiramente, mas eram ricos em fé. É o que nós deveríamos ser, ricos em fé. É o que exatamente eles são, ricos em fé, e é exatamente o contrário que os outros que estavam, no caso, estavam entrando na igreja ali, os ricos, é que eles não eram, na verdade, eles eram ricos financeiramente, mas eram pobres na fé. Eles não tinham a salvação, não tinham o Senhor Jesus Cristo. Não eram os do Senhor. Portanto, ele diz, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Ou seja, Deus, o texto aqui não está dizendo, eu quero ser bem claro aqui, Deus não está dizendo aqui que Deus escolheu somente os pobres. A teologia da libertação, a teologia católica, surgida há alguns anos atrás, principalmente aqui no sul do Brasil, se espalhou para todo mundo. Leonardo Boff, um grande teólogo brasileiro, ficou famoso mundialmente com a teologia da libertação. E o que eles dizem é que Deus escolheu preferencialmente os pobres. Então, a teologia da libertação dizem que Deus tem preferência aos pobres, e Deus chamou os pobres por Jesus ter nascido pobre. Então, a preferência de Deus é aos pobres. É os pobres que herdarão o reino dos céus. E os ricos não. Não é isso. Isso não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha aqui, ó. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus, naquele momento, naquela igreja, aquela igreja também era tida pela maioria de pessoas pobres. A maioria deles eram agricultores, que trabalhavam nas fazendas de grandes latifundiários, grandes fazendeiros da época. A maioria deles eram pessoas pobres, de classe baixa. Então Deus estava falando com eles, olha, Deus não escolheu entre vocês que não têm condições financeiras, vocês são pobres financeiramente, mas vocês são ricos na fé. Deus escolheu vocês, porque vocês estão menosprezando as pessoas a quem Deus escolheu. E na verdade, meus irmãos, Deus escolheu muitos, e a maioria das conversões vem de lugares mais pobres. A maioria das conversões vem de países subdesenvolvidos. Deus tem chamado, Deus tem escolhido, e muitos dos que são salvos são pessoas de classe humilde. Talvez seja porque as pessoas que têm menos condições financeiras, eles são mais dependentes de Deus. Por terem mais privações de recursos financeiros, para ter aquilo que almejam, que querem, e muitas vezes são mais humildes e têm mais atenção a Deus, ou seja, são mais necessidades, são mais dependentes e também dependem muito de Deus. E aqueles que têm mais recursos não dependem de muita coisa, então também nem sempre querem depender também de Deus. Então nós vamos ver aí, em países subdesenvolvidos, o evangelho crescendo muito mais do que em países mais ricos. E em lugares, regiões também mais pobres, o evangelho crescendo muito mais que o evangelho. Mas não que Deus escolheu e deixou de escolher um. Nós conhecemos muitas pessoas ricas que são salvas, que são convertidas em Cristo. Nós mesmos conhecemos tantas igrejas, aqui mesmo em São Paulo, ou em tantos outros lugares, igrejas que têm abençoado tantas outras, igrejas de pessoas extremamente ricas, mas também ricos na fé, também salvos. Então, a teologia da libertação não condiz a palavra de Deus. Deus escolheu tanto ricos quanto pobres. Porém, Deus escolheu muitos dos pobres, e às vezes muito mais, lá no céu vamos encontrar muito mais da classe pobre do que das classes ricas.
Essa foi a escolha. No Novo Testamento, a maioria dos convertidos ali na igreja cristã eram de pessoas humildes, de pessoas pobres. E então, o que Tiago está argumentando aqui é porque se Deus havia escolhido aquelas pessoas que eram pobres financeiramente, por que eles estavam fazendo acepção de pessoas? Eles realmente eram, na verdade, eram pobres financeiramente, mas eram ricos na fé. Por isso, ele diz, é por isso que ele diz aí, no versículo 7, aliás, no versículo 5, né? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Esses pobres, mas que se entregam a Jesus, que se convertem a Jesus, que entregam a sua vida ao Senhor Jesus e dependem do Senhor Jesus, esses são pobres para o mundo, mas para Deus são ricos. São ricos na fé e são herdeiros do mundo, são herdeiros do reino dos céus. Então nós não devemos fazer acepção de pessoas. Por outro lado, também não estou falando só beneficiando os pobres. Tem muitos pobres que são avessos ao Evangelho, são muitos pobres que blasfemam o bom nome de Cristo, são muitos pobres que marginalizam, são muitos pobres que não creem em Deus, que não têm fé e são muito piores do que outros. Então a questão, meus irmãos, não é a classe social, a questão é a fé em Jesus Cristo. É assim que nós olhamos para Deus, é assim que é o nosso Senhor Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para os seus atributos, as qualidades de Deus. Deus ele é poderoso, é benigno, ele é onipresente, onipotente, onisciente, é rico em perdoar, em fidelidade, em bondade, em amabilidade, em mansidão, em perdão, em justiça. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos nessas qualidades. E quando Deus olha para o seu povo, Ele quer que nós olhemos exatamente nessa questão. Nós não olhamos a questão financeira. Para Deus não importa a questão financeira, porque tudo pertence a Deus. E o Senhor deu a nós esse mundo. Então tudo pertence a nós. Nós não devemos, meus irmãos, fazer acepção de pessoas, tratar bem ou mal uma pessoa pela sua condição financeira. Porque eles são ricos para Deus. E, aliás, aquelas pessoas ali, no caso, provavelmente aquelas pessoas que entraram na igreja, essa suposição, essa imaginação, ilustração de Tiago, do rico que entra na igreja, talvez seria comum ali entrar alguns latifundiários, ou seja, algumas pessoas que tinham grandes empresas, grandes fazendas, grandes porções de terra, plantadores, então tinham muitos outros empregados, e esses estavam oprimindo eles. Lá no capítulo 4 ele vai dizer que muitos deles estavam defraudando o salário, estavam deixando de pagar o salário para aqueles empregados que ganhavam tão pouco, dependiam daquela diária para sobreviver, e os patrões ricos estavam deixando de pagar para eles. E eles estavam tratando melhor aquelas pessoas do que os próprios da igreja. E ele diz aqui, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Naquela época de Tiago, no primeiro século, se uma pessoa tivesse uma grande dívida para o outro, ele tinha que pagar. Se ele não pagasse, a pessoa podia levá-la para o tribunal. E ali ele tinha que pagar de qualquer forma. Se ele não tivesse dinheiro, tinha que vender os seus bens e pagar a quem devia. Se não tivesse bem suficiente, tinha que vender os filhos e a esposa como escravo para pagar a dívida. E se mesmo assim não desse para pagar a dívida, ele também era vendido, ele também ia ser preso até pagar toda a dívida. E muitos ricos daquela época estavam tratando os irmãos da igreja pobres daquela maneira. E Tiago está falando, isso é ilógico vocês fazendo isso. Vocês estão tratando aqui com deferência aqueles que são ricos, e não são eles que levam vocês para os tribunais? Não são eles que estão difamando o nome de vocês, ele vai falar depois, não são eles que oprimem vocês, estão retendo o salário de vocês? Como vocês fazem uma coisa dessa? E ele continua no 7, não são eles os que blasfemam o bom nome do que sobre vós foi invocado? Ou seja, estavam fazendo, blasfemaram, muitos daqueles que estavam lá, aliás, estavam pecando por isso. Aliás, o que o versículo aqui quer dizer é que muitos daqueles blasfemavam o nome de Cristo, ou seja, eles não eram seguidores de Cristo. Eles não
por algum causa estavam indo na igreja, algum motivo, mas supostamente aqueles ricos daquela época, que Tiago está citando aqui, que faziam esse tipo de coisa, eles não eram cristãos, eles não eram convertidos, não eram pessoas do mundo que estavam lá e porventura entraram na igreja, foram fazer ali uma visita, mas não eram salvos, eles blasfemavam o nome de Cristo, eles repudiavam, eles não criam no nome de Cristo. E era eles que os próprios da igreja, os ricos na fé em Deus, estava tratando com discriminação, favorecendo os ricos, esses que blasfemavam, esses que retinham o salário, esses que levavam-os para os tribunais, estavam tratando com indiferença os pobres, aqueles que na verdade eram ricos para Deus, a quem Deus havia escolhido, aqueles a quem Jesus tinha morrido por eles e tinha derramado todo o seu amor por eles. Então, meus irmãos, nós temos que atentar para isso. Quando nós vemos uma pessoa pobre, uma pessoa mundana aos nossos olhos, uma pessoa com um pecado que talvez para nós seja irreparável, como nós acabamos de citar, o homossexualismo, a prostituição ou tantas outras coisas, nós olharmos com amor para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa seja uma escolhida de Deus, talvez Jesus já morreu por aquela pessoa e falta alguém levar o evangelho para ela. Então cabe a nós dar uma chance. Cabe a nós dar uma segunda chance e não fazer acepção de pessoas, seja lá para quem for. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, evitem o favoritismo. Em segundo lugar, sejam ricos em fé. Em terceiro lugar, obedeça à lei régia. Versículo 8 a 9, ele fala que tudo aquilo, esse ato de discriminação entre os ricos e os pobres, na verdade estava afetando a maior de todas as leis, a principal, o cerne, o conteúdo de toda a lei. A lei, os 10 mandamentos, se resumem em 10. Os 10 mandamentos. Certa vez os fariseus chegaram para Jesus e foram questioná-lo. Senhor, qual dos... E os judeus naquela época, eles tinham essa questão de escolher qual que era o maior dos mandamentos. Eles tinham preferências por alguns dos mandamentos. Alguns mandamentos, eles seguiam à risca ali, e outros mandamentos, eles não se importavam muito com a lei. Então perguntaram para Jesus qual que era o principal dos mandamentos. Jesus foi e disse uma coisa interessante para eles. Falou, olha, o principal dos mandamentos é esse. Amarás o seu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus resumiu todo o mandamento. Jesus mostrou os 10 mandamentos resumidos em apenas uma frase. Jesus diz que todo o mandamento é um só, é a obediência a Deus. Nenhum é mais importante que o outro, você transgredi-lo é mais pecado que o outro, não existe pecadinho e pecadão, qualquer pecado, é transgressão, é desobediência diante de Deus. É suficiente para merecer o inferno. Mas pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, Ele que nos purifica de todo o pecado. Agora nós sendo salvos, convertidos, ricos em fé, salvos pelo Senhor Jesus, nós praticamos o cristianismo não fazendo acepção de pessoas, evitando o erro, desviando-se do mal, não transgredindo, seja qual for os mandamentos. Então eles estavam achando esse mandamento do preconceito como um dos mandamentos menos importantes. E na verdade estavam infringindo, estavam desobedecendo a lei real, a lei régia, que é a principal, que é o cerne da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Resumindo o mandamento, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outro Deus diante de você, não vai fazer imagem de escultura, você vai guardar os sábados, você vai fazer todos aqueles mandamentos que em relação ao nosso Deus. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai matar o seu próximo, você não vai furtar o seu próximo, você não vai cobiçar o seu próximo, não vai infringir nenhum desses mandamentos que é em relação ao próximo. Portanto, Jesus ali resume amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E a questão que eles não estavam atentando para isso, que aquela igreja estava fazendo, é que eles estavam desobedecendo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Essa era a lei régia, o principal cerne de toda a lei. Por isso ele diz lá no versículo 8, quando ele diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia, que é a lei real, que é a santa lei de Deus, segundo a Escritura, e aí ele cita, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores.
Veja o que ele diz aqui. Olha, se vocês estão amando o próximo como a ti mesmo, e você perguntar quem aqui obedece a lei, quem ama o próximo? Todo mundo vai levantar a mão, dizer eu amo o próximo. Ali na igreja a mesma coisa. E Tiago está falando, olha, quando você faz acepção de pessoas, você está infringindo esse mandamento. Você está transgredindo esse mandamento. É o que ele diz. Se cometeis pecado, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidores da lei, como transgressores. Estavam sendo transgressores da lei, quando faziam acepção de pessoas. Aí ele continua no versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Ou seja, eles estavam achando que esse pecado, e algumas pessoas até hoje também acham isso, que alguns pecados não são tão importantes para Deus. Mas é apenas uma mentirinha. Deus perdoa. Não. Isso faz infringir a lei. Aqui o texto diz, se você não adultera, mas você mata, ou se você mata e não adultera, que importância isso tem? Tudo é transgressor da lei. Você é transgressor da lei. Uma pessoa não chega para o juiz, mas eu só matei uma vez. Não, ele vai ter a sua condenação. Vai ser preso. O marido fala, mas eu adulterarei, eu me prostituí, eu tive um adultério só uma vez, não tem conversa. Ele vai ter as consequências lá com o esposo, com a esposa. Então, a mesma coisa aqui é a nossa relação com Deus. Nós temos o pecado menor e o pecado maior. E aquela igreja estava achando que fazer acepção de pessoas era um pecado sem significação, sem significado, de tanta importância. E aqui Tiago está inspirado pelo Espírito Santo dizendo que não. Eles, na verdade, estavam transgredindo a lei. Se você obedece à lei, é uma pessoa reta diante de Deus, e obedece os mandamentos, e faz a vontade de Deus. Mas se você transgride um, você automaticamente é transgressor. Você é transgressor da lei. Se uma pessoa tem um tipo de crime, ele é um fora da lei. Não importa se ele transgride todos. Ele é bonzinho em algumas áreas. Ele não cobiça, ele não adultera, ele não prostitui, mas ele mata, ele é um transgressor da lei, ele é um culpado, é julgado e vai ser condenado. Da mesma coisa são os pecados. Então, se nós fazemos todas as coisas, mas fazemos um pecado menor, a acepção de pessoas, nós somos transgressores da lei. Somos culpados de todos perante Deus. Talvez nós obedecemos a lei, fazemos de acordo com a palavra de Deus, mas temos um pecado. Às vezes nós temos um pecado em estimação e a gente não quer deixar ele para lá. Saiba, meus irmãos, minhas irmãs, que é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. É claro que tem pecados que são mais hediondos que o outro. Um pecado que você faz, você ofende o irmão, e não é por isso que você vai preso. Talvez tenha alguma confusão, o seu irmão vai ficar magoado com você, e se você fizer um furto, um sequestro, um roubo, sei lá, um assassinato, e aí esse crime mais hediondo, então você vai ter uma punição, vai ser preso e ter outras consequências com isso. Mas para Deus é o mesmo pecado. O próprio Senhor Jesus diz, se você fala uma palavra dura com o irmão, é a mesma coisa, você está matando o seu irmão, quando você o chama de tolo. Então não existe pecados maiores. Acepção de pessoas, tratar com indiferença uma pessoa além da outra, seja um pecador, seja um pobre, nós estamos pecando, estamos sendo transgressores da lei, logo sendo culpados de todos ela. Portanto, meus irmãos, obedeçam à lei principal, amar o próximo como a ti mesmo. Ame a seu irmão como a ti mesmo, não ofenda seu irmão, não minta para o seu irmão. Trate bem o seu irmão, aquele que você não conhece, aquela pessoa que não conhece o Evangelho, ame essa pessoa e fale de Jesus para ela. Não importa que tipo de religião ela está, não é que tipo de vida que ela leve, mas ela carece do perdão de Jesus. Então é o papel nosso, Deus deixou incumbido a nós, pessoas, não a anjos, levar o Evangelho. Não importa que tipo de pessoa. Jesus era mal falado pelos fariseus porque ele andava com prostitutas, ele estava no meio de criminosos, de ladrões, de pessoas das piores famas que tinha, publicanos, colhedores de impostos, das piores raças que existiam na época. Ainda falavam, Jesus é comilão, ele come com pecadores, ele anda com pecadores. Mas essa era a sua missão. Então, meus irmãos, essa é a nossa missão. Não façamos acepção de pessoas.
Vamos levar o Evangelho sem discriminação, sem distinção a todas as pessoas que parecem. E por último, o seu quarto argumento aqui de Tiago, para praticarmos o cristianismo. Já deu meu horário? Não, né? Não faça acepção de pessoas. Demonstre misericórdia. Esse é o ato que eles estavam fazendo, estavam deixando de fazer, estavam deixando de ser misericordiosos, estavam deixando de ter uma das qualidades que eles deveriam ter, que é a qualidade do Senhor Jesus, que foi misericordioso em nos salvar. Eles estavam agindo sem misericórdia para com o irmão, tratando daquela maneira, tratando-os com indiferença. Portanto, diz lá o versículo 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, falai de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, meus irmãos, não só falar, mas agir. O nosso falar, o nosso agir deve ser de procedimento de misericórdia. O procedimento daquele que teve misericórdia de nós. O procedimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa ação, a nossa fala deve ser de conformidade com o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que nós temos a fé, o Senhor da glória, aqui nós temos fé. Aquele que há de julgar-nos pela lei da liberdade. O Senhor Jesus vai nos julgar um dia. Hoje ele é o nosso advogado, mas no último dia ele será o juiz. O dia que tiver o grande encontro nos ares, que todos ressuscitarão, os justos e os ímpios, no encontro do Senhor nos ares, o grande julgamento, estará o grande juiz, que não será Deus, será o Senhor Jesus Cristo. E ele irá nos julgar. Mas ele vai usar de misericórdia. Ele vai nos julgar com misericórdia. Não vai levar em conta os nossos pecados, porque ele morreu, ele pagou o preço por nossos pecados. Então ele vai ter muita misericórdia em nos julgar. Tratará com justiça, mas também com amor, com misericórdia. Agora, por que, meus irmãos, nós vamos julgar os nossos irmãos sem misericórdia? Porque quando nós, é o que Tiago diz aqui, quando nós estamos tratando uma pessoa melhor do que a outra, com indiferença melhor do que a outra, nós estamos fazendo juízo contra ela. Estamos usando de perversos julgamentos. Ele diz lá, no final do versículo 4, não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, nós estamos julgando de forma errada as pessoas. Estamos julgando uma pessoa, pensando que uma pessoa é melhor do que a outra pela nossa consciência. Nós olhamos e achamos que uma pessoa é melhor que a outra. Estamos tratando melhor uma do que a outra, ou estamos pensando que uma pessoa é melhor do que a outra pela sua posição social, pela sua religião, pela sua ação, pela sua profissão, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, pela sua intelectualidade, ou pela sua sabedoria, saber ou não saber as coisas. E nós, às vezes, dentro da igreja, infelizmente, isso já aconteceu há 2000 anos atrás na igreja de Tiago, mas infelizmente acontece nas igrejas hoje. As pessoas tratando com diferenças. Algumas igrejas ricas e nem sempre dão tanto valor para pessoas menos abastadas que vão lá, ou às vezes ao contrário, às vezes, como é o caso daqui, algumas igrejas com menos condições financeiras, e de repente vem uma pessoa com condição financeira melhor, e as pessoas muitas vezes são bajuladas, são tratadas um pouco melhor do que as outras, deixando de lado aquele irmãozinho que não tem um dom, não tem lá o seu dom é tão destacado, uma pessoa que é tímida, uma pessoa que não é tão destacada no meio, ela às vezes fica de escanteio. Nós não podemos julgar. Porque se nós julgarmos as pessoas e tratar elas com diferença, nós estaremos julgando de forma errada, estaremos julgando sem misericórdia. Então, se nós tratarmos as pessoas sem misericórdia, o Senhor Jesus, no último dia, também irá nos tratar sem misericórdia. O Senhor ama muito os seus pequenininhos. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala que se você destratar um dos seus pequeninos, se você ofender, se você escandalizar um dos pequeninos, uns humildes na fé, na igreja do Senhor Jesus, melhor lhe fosse que pendurasse uma pedra de moinho, uma pedra gigantesca no seu pescoço e jogasse no fundo do mar e ali morresse, afogado. Porque o Senhor Jesus tem muito amor pelos seus filhos. Não importa se são pobres, não importa se são doentes, não importa que tipo que são, mas são salvos. São pessoas pelas quais Cristo ele morreu, deu a sua vida por elas. Ele ama muito. Então nós, sendo seguidores, somos cristãos, nós temos que praticar o nosso cristianismo e tratar da mesma forma. Tratar
sem acepção de pessoas. Evitar o favoritismo, obedecer à lei máxima, amando o próximo como a nós mesmos, demonstrando misericórdia. E ele termina dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Graças a Deus que ele tem misericórdia de nós e nos perdoa. Então é tempo de recomeçar. Se porventura, meu irmão, minha irmã, você já tratou assim mal alguma pessoa, ou se deixou de tratar bem uma pessoa pela sua condição de vida, nós não sabemos o futuro daquela pessoa, se um dia ela vai se converter. Talvez a pessoa seja uma prostituta, um procurado da polícia, ou um drogado, ou um bêbado, ou um homossexual, ou uma mulher homossexual. Nós devemos odiar o pecado delas, mas devemos amar as pessoas, orar por elas e levar o Evangelho, não fazendo acepção de pessoas, praticando o nosso cristianismo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.